sextou de olho no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Atlético e Ceará. No domingo tem Palmeiras e Cruzeiro. Vamos falar também de Libertadores. Palmeiras ontem tomou de 3-0. O Abel Ferreira, técnico do time paulista, ficou bravo. Como a gente começou falando do Abel, vamos falar dele e do Leonardo Jardim. Os dois únicos técnicos portugueses que sobraram no Brasileirão e domingo num jogaço. Vamos se encarar. Houve um tempo em que eles viraram um grife no futebol brasileiro. Ter um técnico português era estar na moda, com profissionais formados em uma das melhores escolas do planeta. O treinador português é o melhor treinador do mundo. O sucesso de Jorge Jesus no Flamengo em 2019 e 20 foi fundamental para estimular a procura por treinadores de Portugal. Um é casual. Dois, pode ser, aconteceu. Brasileirão de 2023 chegou a ter 8 técnicos portugueses. A edição desse ano começou com 5. 5? Só que esse número diminuiu ao longo da competição após algumas demissões. Vamos agora para a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro com apenas 2 técnicos portugueses. Um deles tem o Mineirão como casa, é Leonardo Jardim, que está quase 9 meses no Cruzeiro. O outro é amigo dele e próximo adversário, Abel Ferreira, do Palmeiras. Abel é o treinador há mais tempo no cargo entre os clubes da Série A. Está prestes a completar 5 anos no time paulista. Mas nós sabemos aqui como é que é o futebol brasileiro, ele não perdoa não só naquilo que tem a ver com os resultados. Não fui eu que o disse, foi ele que disse. Inclusive quando o cumprimentei, ele perguntou como é que tu consegues estar aqui há 5 anos. Criamos uma relação de afinidade extremamente positiva, tenho acompanhado. Bravo! Quando eles se enfrentaram no primeiro turno do Brasileirão, Jardim levou a melhor. Vitória por 2-1. Você vê o Cruzeiro muito mais unido. A intensidade que o Cruzeiro teve hoje, que assustou inclusive o Palmeiras, que não esperava. Um grande treinador, basta olhar para o currículo dele. Tem um currículo absolutamente extraordinário. Treinou grandes equipas, já correu o mundo. Já teve em grandes campeonatos. É o grande treinador dos últimos 5, 6 anos da história do Brasileirão. O duelo de domingo será na Arena do Palmeiras, onde o time do Abel está invicto a 9 jogos. Nada que assuste o Cruzeiro, que não perdeu para nenhuma equipe que está nas 6 primeiras posições do Brasileirão. Somou 20 dos 24 pontos possíveis contra esses adversários. A gente tem que jogar qualquer jogo para ganhar. Já o Palmeiras tem 5 derrotas no campeonato, todas para times do G6. É campeonato aberto, Cruzeiro ali atrás só observando. Vai ser um jogaço. Um duelo tático entre 2 amigos portugueses, sobreviventes no futebol brasileiro. Preparando a estratégia, preparando uma atitude forte, mas nunca esquecer que o jogo só se ganha dentro de campo. Não podemos ir muito claro, tem que ter atitude. Vamos falar da preparação do Português do Cruzeiro. Semana sem jogo oficial, o time descansando, treinando, se preparando. Vamos pra Toca da Raposa com a Maria Cláudia Bonucci. Ah, Bonucci, o que rolou com o Marquinhos? Ele teve uma lesão grave? Boa tarde pra você. Ao que tudo indica, sim, viu, Maurício? Boa tarde para você também, todo mundo que está com a gente aqui no GE. O Marquinhos, ele sofreu um trauma no joelho durante o treino dessa manhã aqui na Toca da Raposa. Ele foi atendido ainda em campo pelos médicos do clube e foi encaminhado imediatamente para passar por exames de imagem. O Cruzeiro ainda não confirma, mas o GE apurou que o quadro dele é bastante preocupante e deve ser desfalque no jogo de domingo contra o Palmeiras. Por outro lado, né, como a gente vem trazendo já ao longo dessa semana, o Leonardo Jardim também tem reforços importantes de titulares que foram desfalque contra o Fortaleza. O lateral esquerdo Kaique e o artilheiro Caio Jorge, que cumpriram suspensão, além do goleiro Cássio, que estava cumprindo aquele protocolo, né, de concussão da CBF depois da pancada que ele levou na cabeça no clássico contra o Atlético. Além desses 3, né, o Jardim também deve ter o retorno do atacante colombiano Luiz Sinisterra. Ele estava fora desde o início do mês, tratando um edema muscular na coxa esquerda, foi liberado pelo departamento médico, voltou aos trabalhos
e deve aparecer como opção no jogo contra o Palmeiras. Ao contrário, né, do Palmeiras, inclusive, que jogou ontem, perdeu para a LDU, o Cruzeiro teve toda essa semana para se preparar, Maurício, ainda faz mais um treino amanhã antes de embarcar para São Paulo para esse jogo tão importante. Volto contigo. Hora de falar sobre o Cruzeiro e Matheus Pereira. Terá ou não o seu contrato renovado? Essa é a pergunta mais importante do Cruzeiro na preparação para a próxima temporada. Lá se vão pelo menos 4 meses de negociação. Surgiu até nessa semana a notícia de que o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, teria tomado para si as tratativas com o Eduardo Maluf, responsável por gerenciar a carreira do Matheus Pereira. Consultei uma pessoa do Cruzeiro na manhã dessa quarta-feira e eu vi que a condução do negócio segue sendo feita pelo Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço e homem forte do futebol do Cruzeiro. Existe uma confiança no Cruzeiro de que o Matheus Pereira só não fica por eventualmente alguma proposta da Europa. Há muita garantia dentro do clube de que o Matheus Pereira não assinaria um pré-contrato para jogar num rival do Cruzeiro. Vale a lembrança de que o vínculo se encerra em junho do ano que vem e a preocupação lá é de perder o Matheus Pereira e um investimento de 5 milhões de euros feito no ano passado quando da compra de 50% dos seus direitos econômicos junto ao Al Hilal. O Matheus Pereira já pode, a partir de janeiro, assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Até por isso o Cruzeiro acelera o passo e topa fazer do Matheus Pereira o jogador mais bem pago do elenco cruzeirense. Hoje esse status pertence ao Gabigol, que ganha 2 milhões e 400 mil mensais. O Matheus Pereira aparece como o segundo jogador mais bem pago, com salário de 1 milhão e 800 mil. A proposta do Cruzeiro é da renovação do contrato até dezembro de 2028 e entre as coisas que pegam tem o fato de o Matheus Pereira e a sua esposa cogitarem voltar para a Europa. A família da esposa mora na Europa e essa proximidade seria importante até para ajudar na criação do filho que nasceu recentemente. Enfim, tudo isso ainda está sendo decidido. Quero completar em relação ao Cruzeiro para contar que Neisser Villarreal, reforço cruzeirense que se apresenta em dezembro, não voltou aos treinos no Milionários depois da disputa do Mundial Sub-20. Reapresentação estava marcada para segunda-feira e pelo fato dele ser reincidente, existe a possibilidade real dele ser multado pelo clube colombiano. Hora de falar sobre o sorteio da Copa do Brasil nessa quarta-feira, na sede da entidade. Os 4 clubes que seguem vivos conheceram os mandos das semifinais e também da final. Ficou definido que Cruzeiro e Corinthians começam a se enfrentar numa semifinal, tendo o Cruzeiro como mandante, o jogo da volta, o mais importante na Neoquímica Arena. No outro confronto, o Fluminense será o mandante do segundo jogo e aqui vale um registro, o Vasco disse que vai batalhar para fazer a primeira partida em São Januário. Vai depender das autoridades, se houver aval das autoridades, a gente tem Vasco e Fluminense na primeira partida em São Januário, a segunda no Maracanã, caso contrário, os 2 jogos no Maraca. Só para completar, é importante registrar também que foi sorteado o mando de campo para a final. E dá para cravar que a grande decisão, a segunda partida da Copa do Brasil acontecerá no Maracanã. Isso porque o mandante da final virá do duelo entre Fluminense e Vasco. Dessa maneira, Cruzeiro e Corinthians, aquele que passar, faz o primeiro jogo da final em casa e decide no Maracanã. O que há de verdade na história de que Neisser Villarreal, reforço recém-contratado pelo Cruzeiro, pode se mudar para o Atlético de Madrid num negócio de 15 milhões de euros. Se você é torcedor do Cruzeiro, deve ter se deparado com uma dessas notícias nas redes sociais nas últimas horas, muita gente publicando que o Atlético de Madrid está disposto a desembolsar esses 15 milhões de euros. O Cruzeiro, de acordo com as publicações, só aceitaria fazer negócio mediante pagamento de 30 milhões de euros. Na manhã dessa sexta-feira, fui atrás da informação e posso assegurar que não há sondagem nem proposta pelo jogador. O Cruzeiro assegura que não tem nenhuma negociação ou conversa e que o Villarreal chega no fim da temporada, em dezembro, quando acaba seu contrato com o Milionários, para treinar e jogar pela Raposa a partir de 2026. Atleta que se destacou e chamou bastante a atenção do mundo, primeiro no Sul-Americano Sub-20, onde foi artilheiro, depois na Copa do Mundo Sub-20 com mais 5 gols pela seleção do seu país. Excelente aquisição do Cruzeiro, que não desembolsou nem sequer um centavo. Esse atleta assinou um pré-contrato e chega sem custos à Raposa. Só para completar, em relação ao Neisser Villarreal, ele desembarca no Cruzeiro para ser preparado para substituir Caio Jorge, que segue em alta no futebol europeu com muitas sondagens. A tendência é que o Caio Jorge seja negociado até a metade do ano que vem. E aí o Cruzeiro já tem seu substituto por lá, o Neisser Villarreal, centroavante de enorme potencial. Só para completar em relação à Raposa, registrar que meu amigo Adroaldo Leal
da 98 Esportes, da Rádio 98, lá em Belo Horizonte, afirmou que Cruzeiro e Adidas já têm um acordo para renovação do contrato até 2030. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.